Shalom, bom dia, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui pela manhã, pela graça de Deus, para poder comunicar a palavra de Deus ao seu coração. Antes de nós começarmos a falar sobre o nosso projeto Chamer, quero aí que vocês me dêem um feedback, como está chegando a minha voz até você. Bom dia, Ellen. Minha voz está chegando bem para vocês aí? Está dando para ouvir bem? Ou está chiando? Está dando aquela chiadeira? Preciso do feedback aí de vocês. Bom dia, Anne. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein, Anne? Glória a Deus por isso. Bom dia, pastora Érica. Minha voz está chegando bem para vocês? Me dá um feedback. Tá ótimo. Ai, que bom. Que bom, glória a Deus por isso que a minha voz está chegando bem para vocês. Tem que estar bem, para que vocês possam entender um pouquinho a palavra do Senhor nesse projeto, nesse próximo passo do nosso projeto. Ei, Jesus, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Penélope. Bom dia, pastora Érica. Bom dia, pessoal abençoado. Aproveita este momento, pega aí esse aviãozinho de papel embaixo do seu aplicativo, debaixo do seu celular, do seu smartphone, debaixo aí do seu iPhone e envia para as pessoas. Bom dia, Rô. Bom dia, Priscila. Bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse projeto Chamer. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Camille. Bom dia, pessoal de Deus. Vocês são muito bem-vindos aqui neste local. Estamos aqui fazendo o que precisamos fazer toda a semana, comunicando para vocês essa palavra. A Bispa Bia também acabou de chegar aqui. Bom dia, Bispa Bia. Bom dia. Você tá boa? Tudo na paz? Tudo na paz de Jesus ou não? Tudo na paz, graças a Deus. Então tá bom. Mais um dia que veio o Senhor. Mais um dia. É isso aí. Ô Bispa, fecha essa porta para mim, por gentileza. Muito obrigado. Esqueci de fechar a porta ali, pessoal, para nós ficarmos aqui mais íntimos um do outro, né? Milena, bom dia Marina, bom dia Ana, bom dia. Chega de bom dia ou tem mais bom dia? Chega de bom dia. Vamos para o que interessa, pretendo que essa live seja rápida. Bom dia, pastor Douglas, bom dia. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre o projeto em si. Este ano, nós recebemos aí uma direção da parte do Senhor de termos aí um ano diferente na presença do Senhor. Quem que quer um ano diferente aí na presença do Senhor? Para que a gente tenha um ano diferente, a gente precisa fazer algo diferente, mas a gente não pode fazer de acordo com o que está no nosso coração. Nós precisamos buscar direcionamento de Deus, nós precisamos buscar uma palavra de Deus, nós precisamos buscar conselho no Senhor. Não é fazer aquilo que está na nossa vida, no nosso entender, mas é buscar em Deus um direcionamento para colher algo diferente. Se você quer uma colheita diferente, você tem que fazer um plantio diferente. Caso contrário, você vai continuar colhendo o que você está fazendo. Então, diante de toda essa indagação, este questionamento, essa coisa dentro de nós buscamos a Deus uma estratégia, um direcionamento para a vida da igreja. E é interessante que esse princípio que nós estamos adotando aqui na igreja é um princípio que já foi revelado lá no Éden, para Adão e Eva. E nós só precisamos colocar em prática, em obediência, e tudo vai correr bem, porque o mandamento do Senhor, ele tem um fim proveitoso na nossa vida. Nós que desviamos muitas vezes do propósito eterno, do propósito verdadeiro, nós somos os culpados
Deus, ele define a maneira pela qual nós devemos caminhar e andar, mas o ser humano tem uma facilidade de estragar tudo aquilo que Deus está dizendo. Inclusive lá em Zacarias 7,14 já tem até um vídeo sobre isso, não estraga a bênção de Deus, depois você pode procurar dentro do YouTube, no meu canal lá também, você vai ver esse vídeo de Zacarias 7,14, tem pessoas estragando a bênção de Deus. Nós temos facilidade de estragar o que Deus criou, facilidade de estragar aquilo que Deus fez, né? Deus nos deu esse mundo maravilhoso, estamos estragando o mundo. Por onde passa, tem um pessoal que parece que tem prazer em estragar o que está dando certo, prazer em estragar o que Deus entregou com perfeição. Isso desde o Éden e até os dias de hoje, o ser humano vem fazendo isso. Então ele procura desviar daquilo que Deus estabeleceu, não estabelece da maneira como Deus consolidou. E aí a gente tem consequências danosas, complicadas, e ainda a gente culpa Deus por toda essa bagunça que está acontecendo no mundo e na nossa vida. Bom, dentro disso, existe um princípio que Deus estabeleceu para a vida do homem no Éden, chamado lavrar a terra e guardar o jardim. Então, precisamos urgentemente lavrar a terra, colocar a mão na massa e, ao mesmo tempo, não parar até chegar o tempo exato de poder celebrar a vitória. Tem pessoas com poucas conquistas, com poucas vitórias, porque alguma coisa já está dando certo. Ela cruza o braço e ela acha que ela já conquistou, e não é assim. E dentro desses 4 projetos que nós estamos trabalhando, o primeiro deles é o projeto Zarar. Na verdade, é a estação da primavera. Só que eu vou puxar um pouquinho mais atrás. Esse ano nós começamos com o projeto Daresh. O que é o projeto Daresh? É a busca incessante pela presença de Deus. Na estação de inverno, as árvores, a natureza, ela se recolhe e aí tem muita chuva e a chuva, né, as raízes vai absorvendo esta água, deixando o caule pronto, as raízes boas para produzir frutos. Então o primeiro ponto do nosso projeto é o projeto Daresh. O que é o projeto Daresh? É o momento de buscar a Deus, é o momento da gente se confinar e ter aquele momento com o Eterno. Ter o momento de fechar o quarto da porta da nossa casa e buscar a Deus. E isso acontece sempre na estação de inverno, quando você está dentro de casa. Ali é importante você buscar, é importante você se nutrir das águas do Espírito. E eu não estou falando no inverno nosso, estou falando do inverno em Israel, porque a palavra de Deus foi declarada a partir das estações de Israel. Então, este ano, final do ano passado, início desse ano, o que nós fizemos aqui? Sempre fazemos, desde quando a igreja existe. A gente tira esse período dos primeiros dias do ano e ali abastecendo de Deus, recebendo de Deus, buscando a face de Deus incessante, para que depois a gente comece o plantio. Se você pega um agricultor, se você semeia uma semente numa terra muito dura, é muito complicada. A terra tem que estar fofa. E como que tem que estar fofa? Tem que estar molhada, tem que estar cheia de água. Ela tem que estar fofinha para a gente poder lançar com facilidade a semente. E é exatamente isso na estação de inverno. A gente afofa a terra com a presença de Deus, com a unção de Deus, afofa o nosso coração, afofa a nossa vida, para entrar depois no segundo, né, na segunda modalidade, no segundo período, que é a estação da primavera. E na estação da primavera é o projeto Zarar. O que é o projeto Zarar? O projeto Zarar é o tempo que nós semeamos essa semente nessa terra. Então, depois de você buscar constantemente a presença de Deus, afofar a terra, se quebrantar todo, é momento de nós deixarmos a semente entrar no nosso coração e também espalhar essa semente para a vida das pessoas. Após esse primeiro ponto, nós partimos para o terceiro projeto. Então, o primeiro, Daresh, segundo, Zará, o terceiro é o Shamer. O que é o Shamer? O Shamer é guardar o jardim. Então, agora é a hora de você não cruzar o braço, não achar que porque ter semeado é porque você semeou, então já está feito. Não. Agora é a hora de você proteger o seu jardim, guardar o seu jardim, ficar alerta, ficar atento de
tudo que você semeou, porque o processo ainda não concluiu. Este é o período dos grandes ataques, ataque dos inimigos. Se você pega na agricultura, quando as sementes começam a virar um brotinho na terra, e o nome Tamuz, que é o 4º mês do calendário bíblico, ele representa broto. Quando ele parece da terra, quando ele sai de dentro da terra e ele começa a ser visível, ele começa a ter uma visão, e justamente a tribo associada a esse mês é a visão, é Ruben. É a visão. Então você começa a ter a visão daquilo que você fez em Deus. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Tudo que você afofou, se você fez o processo correto, afofou a terra, semeou a semente nessa terra, então agora é a hora de você começar a visualizar aquilo que você fez em Deus. Eu quero declarar isso. Você vai começar a ver a bênção de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Agora, se você não colocou em prática aquilo que foi determinado, direcionado, queridos, não adianta você chorar. Não adianta você querer questionar por que as coisas não estão dando certo. Você precisa ter a sua responsabilidade. Você precisa ter o seu compromisso com Deus. Você precisa se conectar. Se você não der ouvido à direção que está sendo dada, dificilmente você vai começar a ter uma boa colheita. Então tem pessoas que estão perdidas, acham que pode fazer, tudo tem tempo. Debaixo do sol tem tempo para todas as coisas. Existe o tempo de se recolher, existe o tempo de semear, existe o tempo de guardar, existe o tempo de colher. Então nós não podemos de forma nenhuma deixar esse tempo passar. E por mais que nós não temos a colheita agora, nesse exato momento, nós vamos ter a colheita. Cada um na sua medida, cada um na sua esfera, cada um do seu tamanho. Nós não estamos aqui para medir quem colheu mais, quem colheu menos. Né? Paulo diz: o que semeia pouco vai colher pouco, mas o que semeia com abastança também vai colher com abastança. Então é Deus que vai definir o tamanho da nossa colheita, porque Ele conhece a nossa estrutura e o nosso coração. Agora, não tem como Deus derramar uma colheita sobre nós se nós não obedecermos à palavra de Deus, o direcionamento que Deus nos deu. Dentro desse projeto que todo ano vai acontecer aqui, todo ano, nós precisamos ser obedientes. O que fez com que o homem perdesse a bênção de Deus foi a desobediência. Em Romanos 5,12 a gente vê isso. Por causa da desobediência de um homem, o pecado entrou. E o pessoal continua desobedecendo o direcionamento de Deus. Depois não adianta questionar. Por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas não estão indo? Por quê? Para de por quê. E começa a fazer. Começa a colocar a mão na massa. Começa a fazer a diferença nessa vida. Não espere as coisas cair do céu. Comece a trabalhar, comece a lavrar, comece a guardar, para que você possa ter um momento e chegar o tempo da colheita e desfrutar da colheita. Então esse tempo que nós estamos vivendo agora, dentro aqui da igreja, é o tempo de guardar o que semeamos. Apóstolo, eu não participei da primeira temporada, nem da segunda temporada. A primeira de buscar a Deus, a segunda de semear, espalhar a semente na terra. E agora, como é que fica? Se conecte a alguém que fez isso. Seja uma pessoa humilde. Vai lá. Ajude ela. Ajude a guardar a plantação de outro. Ajude a cobrir o outro. Seja uma pessoa generosa. Esteja junto com alguém para poder defender a colheita do outro. Quem sabe Deus pode te abençoar, te dar uma colheita onde você não plantou. Mas você precisa ter obediência. Então esse período que nós estamos vivendo agora, da estação de verão em Israel, que fique bem claro, é o projeto de guardar o jardim. Você precisa guardar o jardim, guardar a semeadura. Agora é um tempo de ataques. O inimigo vai tentar desestruturar você emocionalmente, é um mês muito emocional. É um mês muito emocional. E o inimigo vai tentar desestruturar as suas emoções agora. Ele vai tentar fazer com que aquilo que você plantou seja destruído, seja arruinado. Ele vai tentar enviar pragas que parecem ser coisas boas para destruir, te iludir dentro da sua questão ótica, da sua visão,
você vai achar que é uma coisa boa e talvez venha para destruir a sua plantação. Então você precisa vigiar. E você precisa estar dentro disso. Você precisa participar disso. Nós vamos falar sobre os 5 sentidos do homem que foi danificado no Éden por causa do pecado. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, o comportamento humano mudou a partir do momento que o pecado entrou. Ele danificou todo o homem. Por quê? Porque não guardou o jardim. Deus tinha orientado. Você vai lavrar, vai fazer todo o processo da terra e vai guardar o jardim. Então agora não é hora de você cruzar o braço. Você que começou a fazer isso, não pare agora. Agora é hora de dar continuidade. Agora talvez seja o momento mais importante da sua vida, que é um momento de vigilância total, de guardar aquilo que se plantou. Se você for negligente neste tempo, cada um na sua estação, dificilmente você vai ter uma boa colheita. Você poderia ter colhido mais e colheu menos. Por quê? Porque foi negligente. Então é um tempo agora de você estar reunido, estar junto, orar um pela vida do outro, guardar a casa um do outro, guardar a família do outro, comece a orar um pela vida do outro, esteja presente, esteja retificando os seus sentidos em Deus, a sua visão. Este mês nós estamos falando muito sobre a visão. A visão precisa ser restaurada, sua visão precisa ser restaurada, não apenas a visão física, mas a visão espiritual. Você precisa restaurar, e é justamente isso. Começa como uma visão. Depois vem a audição. Então você precisa entender que este momento agora, nós vamos ter aqui 7 lições falando sobre o projeto Chamer. Vamos trabalhar os sentidos e o comportamento humano. Procure uma casa. Eu quero abrir minha casa, apóstolo, para fazer isso. Liga na secretaria da igreja, fale com a Bispa Bia, aqui no 3818-5623. Abra a sua casa. Se você não tem essa capacidade, a gente envia um líder para você, para que você possa abrir e ele possa acompanhar você durante 7 semanas. E começa esta semana. Não fique fora disso. Não fique fora disso. Você precisa guardar esse jardim. É tempo que o inimigo agora sai para atacar. Este tempo o inimigo sai para atacar, para destruir o que nós plantamos. Você pega Juízes 6, você vai ver que os midianitas desciam depois da semeadura para destruir o que eles tinham plantado. E levava tudo que eles tinham colhido também. Não era só aquele momento da semeadura, tudo que eles tinham colhido eles levavam embora. Então é um momento de muita atenção, um momento de prudência. Você tem que deixar de ser imprudente nesse tempo, porque senão você vai viver coisas ruins em Deus. E depois não adianta questionar Deus. Existem tempo de plantar e colher, existe tempo de defender aquilo que se plantou, existe tempo de preparar a terra, e Deus está do nosso lado, Deus está nos ajudando nesse processo. Então, todos os anos, nós temos esses 4 momentos. O momento de buscar a Deus, de afofar a terra, o nosso coração. O momento de espalhar a semente. O momento de guardar o broto, ou os primeiros frutos dessa semente. E o momento de desfrutar da colheita. E eu quero que você desfrute este ano da colheita. Eu quero que você olhe para as suas conquistas e você fala: uau, que coisa maravilhosa que eu vivi em Deus esse ano. Foi diferente. Foi exatamente isso que eu queria. Ou foi além daquilo que eu imaginava. Eu quero que você tenha essa sensação de colher coisas que você nunca colheu na sua vida. Esse é o desejo do meu coração e possivelmente também o desejo de Deus para a sua vida. Este ano vai ser diferente na sua vida. Só que para você poder viver um ano diferente, você tem que ter esse desejo dentro de você. Você tem que sair no começo do ano e dizer: este ano vai ser diferente para mim. Esse ano eu vou obedecer a palavra, esse ano eu vou colocar em prática a palavra de Deus, esse ano eu vou viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Se você não tiver esse desejo de querer viver algo novo, algo abençoado, você vai viver na mesmice. Vai entrar ano, vai sair ano,
você vai continuar a mesma pessoa e colhendo as mesmas coisas e talvez perdendo até o que você já colheu. Então você precisa urgentemente ter essa motivação aqui dentro do seu coração e dizer: este ano vai ser diferente. Este ano vai ser diferente. Eu não aceito mais viver essa colheita. Por quê? Porque a negligência me leva a algumas colheitas. Então agora é o tempo de você guardar, proteger, cobrir a vida das pessoas em oração, da sua família, vigiar, ser prudente nos negócios, ser prudente em todas as coisas, para que você possa ter uma colheita abençoada no Senhor. Eu quero declarar isso sobre você. Eu disse que a live hoje seria pequena, curta, mas objetiva. O projeto Chamer, que inicia essa semana, procure uma casa, ou abre a sua casa, ou quem sabe você conecte alguém para estar com você. Esse projeto Chamer, que é o projeto de guardar a semente, de proteger das pragas, começa essa semana. E ele vai, durante 7 semanas, você orando, guardando, orando uns pelos outros, orando, guardando em oração. Interessante que já chegou várias orações para mim aqui, nesse período de ataque do inimigo. O inimigo tentou desestruturar a família, tentou desestruturar negócios, tentou desestruturar situações. O inimigo não brinca. O inimigo não vai brincar, ele não está brincando, e você às vezes está brincando com o reino espiritual. Nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas perfeitamente e elas funcionam dentro disso. Agora, se eu não der ouvido à voz de Deus, se eu empurrar com a barriga, como diz o ditado aí, se eu fizer do meu jeito e não me conectar a algo maravilhoso, eu não vou viver aquilo que Deus tem para mim. Não adianta chorar. Para de viver o seu modelo, para de viver aquilo que você acha que é correto ou acha que não é correto. Está na hora de você colocar em prática aquilo que Deus já criou. Deus já fez tudo pronto, já está pronto o que você precisa. Deus já determinou todos os tempos no seu devido lugar. A natureza é mais obediente que você, que ela obedece. Chega no momento do frio, a natureza sabe que chegou o frio. Chega no momento da colheita, ela sabe que tem que dar o fruto. Chega no momento do plantio, ela está lá. A natureza entende mais do que você. As formigas conhecem essas estações. Tanto é que tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: vai ter com a formiga, ou seja, vai aprender com a formiga preguiçoso. O próprio Salomão, ele usa a formiga como um exemplo para nós. Ele está dizendo, até a formiga sabe a hora de colher, sabe a hora de pegar o seu fruto para poder passar o inverno. Até a formiga. E ele diz, vai aprender com este animal, vai aprender com este ser, vai aprender com a formiga preguiçoso. As pessoas são preguiçosas de Deus. Ao mesmo tempo que elas querem viver coisas grandiosas em Deus, elas querem colher coisas em Deus, elas são preguiçosas. Elas acham que tudo é balela, acham que isso não significa nada. Olha a Paula colocando, eita, postei a formiga ontem. Está vendo, Paula? Deus está falando aqui conosco, né? Então você precisa saber que até a formiga, e Salomão, o homem mais sábio da terra, está dizendo, vai ter com a formiga preguiçoso. Tira essa preguiça do lado. Joga fora. Não é hora de cruzar o braço agora. Não é hora de você falar, eu semeei, agora eu vou esperar. Não é hora disso. A hora agora é você ficar atento, alerta, orar, vigiar, vestir a sua armadura e defender aquilo que você já semeou em Deus. Porque os inimigos vão atacar. Seja prudente, prudente, prudente. Vou falar várias vezes, seja prudente. Atenção. Atenção, atenção. É isso aí. Olha o tamanho que a formiga tem. Olha o tamanho. E ela nos ensina, ela nos ensina. Então, se você ainda não desenvolveu, se você... Algumas pessoas, elas não querem obedecer, não são obedientes. Infelizmente, o síndrome de Adão, do homem caído, ainda persiste nela. Ela ainda desobedece o direcionamento. Mas você que está entendendo isso, você vai ser diferente das outras pessoas. Você que está obediente aos mandamentos do Senhor, ao direcionamento apostólico, você vai viver coisas diferentes.
Eu quero ler um texto aqui em Malaquias, no capítulo 3. Fique tranquilo que eu não vou falar sobre dízimo para você, não. Ainda não é tempo de falar sobre isso para você. Apesar que você deveria saber o que significa isso. Mas aqui em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, diz o seguinte: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, existe diferença de quem obedece, de quem coloca os princípios para funcionar. Ai, que lindo. Não, tá bom, irmão, vai no seu entendimento, faz aquilo que está no seu coração, mas depois não reclama porque outras pessoas estão sendo abençoadas, porque as coisas para você nunca dão certo, porque Deus trabalha por princípios, Deus trabalha por fundamentos, Deus não trabalha por dó e pena, misericórdia de você. Ele tem misericórdia da nossa vida, mas Ele não vai fazer coisas porque tem misericórdia e pena de nós. Ele vai fazer porque é princípio. Então volta, estabeleça os princípios da palavra de Deus e você vai colher. Você vai viver coisas extraordinárias na parte do Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Vai ter diferença de quem faz e de quem não faz. De quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. O que você está plantando, você vai colher. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Tudo que nós fazemos no Senhor não é vão. Não é vão. Tudo que nós fazemos no Senhor, algum momento da nossa vida, e pode ser no momento que a gente mais precise, vai se materializar. Você não está semeando à toa, você não semeou à toa. Você semeou e você sabe que no momento oportuno, e Deus sabe esse momento, Ele vai fazer manifestar essa semente sobre a sua vida. Então, neste momento, em nome de Jesus, não é tempo de você cruzar o braço. Ah, fiz a primeira parte, não vou fazer a segunda. Fiz a segunda, não vou fazer a terceira. Para de ser preguiçoso. Vai ter com a formiga. Vai aprender com a formiga. Amém? Então, eu quero deixar essa live para você aqui. Quero que você compartilhe isso. Olha lá, Penélope. Olha lá, Penélope. Eu sou prova viva. Deus me honra cada dia mais. Deus é bom o tempo todo. Que coisa linda, Penélope. Penélope foi uma das moças, né, que abriu a sua casa lá em Mojimirim. Inclusive já está se tornando uma igreja lá. 40 pessoas frequentando ali em Mojimirim. Que coisa linda. Que coisa linda. Né? Abriu a casa. Deus tem honrado a vida dela, abençoado a vida dela. Uma moça muito generosa para com Deus. Tem semeado, tem protegido, tem feito coisas extraordinárias. E Deus tem honrado. Penélope, obrigado pelo seu testemunho aqui. E assim como a Penélope, eu acredito que tenha mais pessoas também vivendo isso aqui. Então é tempo de você entender essas estações. Existe a estação de buscar. Não que você não busque todos os dias, mas existe uma estação propícia que nos ajuda constantemente. A estação do inverno, a estação da primavera é semente, a estação que nós estamos agora é verão, não aqui no Brasil, estou falando de Israel. É o tempo de guardar o coração, guardar a mente, guardar a semente, guardar os negócios, ficar em alerta. As pragas são liberadas neste tempo para destruir a nossa plantação. Toma cuidado com a sua visão e com a sua audição, com os seus sentidos, toma cuidado com a sua boca, com o seu cheiro, toma cuidado com o seu tato, toma cuidado. E depois, sim, nós vamos entrar num período de colheita. E nós vamos sentar e dizer, Senhor, graças te damos por esta colheita. Nossa, eu colhi só isso. Agradeça a Deus que você colheu. Tenha contentamento na sua colheita. E trabalhe mais para o próximo ano. Trabalhe mais para o próximo ano. Trabalhe mais para o próximo ano. Isso vai mudar a sua vida, a sua história para sempre. Para sempre. Tá bom? Quero deixar essa palavra aqui ao teu coração, ao teu espírito, que o Eterno venha te encorajar, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo venha te moldar, trabalhar, aperfeiçoar você, para que você possa obedecer aquilo que Deus tem falado nesses dias
para as nossas vidas. Um beijo no seu coração e até mais, em nome de Cristo Jesus.